A paz do Senhor, tudo bem, meus amiguinhos? Hoje nós vamos contar mais uma história sobre a verdadeira Páscoa. Páscoa é Jesus Cristo. Páscoa não é chocolate e nem muito menos coelhinho da Páscoa, tá bom? Nós vamos aprender e antes nós vamos começar com uma oração. Você que está em casa, feche seus olhinhos, pense em Jesus, abre o seu coração e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai poderoso, bendito e exaltado Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, Senhor. Abençoa cada criança que está nos assistindo, nos acompanhando, Senhor. Nossa família, nosso lar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos dá proteção e nos ensina cada vez mais sobre a tua palavra e o teu amor. Em nome do Senhor Jesus, amém! Vamos lá? O povo judeu, que era o povo de Deus, celebrava a Páscoa em comemoração ao que aconteceu há muitos anos atrás, quando eles foram salvos das terríveis garras do faraó. Eles comemoravam a Páscoa para lembrar quando Deus salvou o povo do Egito. Todos preparavam a festa com muito carinho e, tudo estando pronto, Jesus sentou à mesa junto com os 12 discípulos. Os 12 discípulos de Jesus eram Felipe, Tadeu, João, Mateus, Pedro, Simão, Bartolomeu, Tomé, Tiago, André, Judas e o outro Tiago. Vamos ver se vocês conseguiram decorar? Repitam comigo, vamos lá. Você que sabe ler, leia o nomezinho deles aí, tá bom? Felipe, Tadeu, João, Mateus, Pedro, Simão, Bartolomeu, Tomé, Tiago, André, Judas e Tiago. Enquanto eles comiam, Jesus fez uma declaração: um de vocês vai me trair. Porque Jesus ele já sentia no coração dele que entre um dos 12 apóstolos, um iria traí-lo. Os apóstolos ficaram todos nervosos. Eles ficaram perguntando: serei eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Mas Jesus disse: aquele que há de me trair colocou a mão no meu prato. Sabe quem colocou a mão no prato dele? Enquanto comiam, Jesus levantou o pão e o abençoou, e partiu em 12 pedaços, um para cada discípulo. E ele disse: após distribuir os pães, Jesus disse aos discípulos: tomai e comei, isto é o meu corpo. E em seguida pegou o cálice e, tendo dado graças ao Senhor, deu aos discípulos, dizendo: bebei a todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado para que todos se arrependam dos seus pecados. Fazei isto em memória de mim. Judas já tinha em seu coração o desejo de trair Jesus. E após a ceia, Jesus se levantou, pegou uma toalha, colocou água em uma bacia e lavou os pés dos 12 discípulos. Lavou e enxugou. Pedro achou um absurdo, pois Jesus era o mestre e não é ele quem deveria lavar os pés deles. Mas Jesus disse: aquele que, se não deixasse lavar os pés deles, não teria parte com eles. E depois de lavar, Jesus voltou à mesa. Ele explicou aos discípulos que não era necessário nós servirmos uns aos outros. Jesus, depois de explicar, começou a ficar mais angustiado e ele repetiu: algum de vocês há de me trair. Os discípulos ficaram se olhando, mas Jesus já sentia em seu coração que seria Judas e disse a ele: se for fazer algo, faça depressa. E Judas logo se retirou dali. E Jesus deixou um ensinamento aos discípulos: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos repetir comigo? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Está escrito no livro de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. E esta é a ceia do Senhor. Após a ceia, Jesus e seus discípulos foram a um jardim chamado Getsêmani. Jesus pediu que todos se sentassem
e chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele, pois ele sabia que iria enfrentar horas terríveis e sofrer muitas dores, e tudo isso o angustiava. E Jesus disse: minha alma está profundamente triste, fiquem aqui comigo e vigiem. Jesus foi alguns passos à frente e, prostrando-se ao chão, orou para que, se Deus julgasse possível, fosse poupado daquela hora cruel que se aproximava. Pai, tudo é possível para ti. Se for possível, poupa-me deste sofrimento. Contudo, seja feita a sua vontade. E quando Jesus voltou, onde tinha deixado os 3 discípulos, viu que eles estavam dormindo. Jesus, por 3 vezes, olhou os amigos e eles estavam dormindo. E então Jesus pediu para que ele se levantasse, pois havia chegado a hora. E então chegou Judas com 2 oficiais, soldados, que vieram para buscar Jesus. Como eles não sabiam qual deles era Jesus, Judas foi e o traiu com um beijo no rosto. Assim os soldados souberam que Judas havia informado qual era Jesus e o levaram preso até os sacerdotes, que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E então os sumos sacerdotes e os líderes religiosos consideraram Jesus culpado. Então levaram até Pilatos. Naquela época, era costume, na festa de Páscoa, dar liberdade a um preso. E Pilatos estava a ponto de liberar Jesus. E então, havia um outro homem que estava ali. E Pilatos pediu para que o povo decidisse. Este homem era Barrabás. Mas então, o povo começou a gritar: crucifique-o e soltem Barrabás. A pedido do povo, Pilatos pediu para que soltassem Barrabás. E Jesus foi preso. Os soldados levaram Jesus e bateram muito nele, o machucaram, zombaram dele, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. E eles zombaram muito. E eles diziam: salve, rei dos judeus! E eles foram tão cruéis, cuspiram em Jesus, bateram nele e colocaram para ser crucificado. Jesus carregou uma cruz que não era dele e foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Um dos ladrões, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, disse: mestre, lembre-se de mim quando entrar no seu reino. E Jesus lhe garantiu: de fato, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E mesmo pregado na cruz, em grande sofrimento, Cristo viu os soldados e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eram 3 horas da tarde e o mestre entregou sua alma ao Pai. Jesus morreu numa sexta-feira. Jesus foi colocado num lugar chamado sepulcro, com uma pedra bem pesada. Ao 3º dia, um anjo brilhava muito e se pôs sobre a pedra. Quando Maria Madalena, Salomé e a mãe de José de Arimateia chegaram, viram surpresas que a pedra tinha sido removida. E o anjo lhes disse: não tenham medo, sei que vocês vieram aqui ver Jesus, mas o seu sepulcro está vazio. Ele ressuscitou, como havia dito a todos. Venham e vejam com seus próprios olhos que o lugar está vazio. Jesus apareceu a Maria Madalena, que voltara ao sepulcro, e pediu-lhe que avisasse os discípulos que logo estaria junto com eles novamente. Esta é a história de Jesus. Ressuscitou, venceu a morte por todos nós. Ele está vivo e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso no céu de glória, esperando por mim e por você. Esta é a verdadeira Páscoa. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E não se esqueçam, Jesus veio para nos salvar. Amém? Tchau!